Olá pessoal, essa é uma apresentação do trabalho de conclusão da matéria de mineração de dados, na qual a gente teve que fazer um paper utilizando o conteúdo aprendido e assimilado na matéria. Com isso, a gente criou esse paper baseado aí no que? Na aplicação de técnicas de mineração de dados para a melhoria do planejamento nas organizações militares do Exército Brasileiro. Os autores desse trabalho aí é o Fábio Leal, aqui do nosso lado, e eu sou Humberto Pontes. E o nosso professor é o Dr. Romel Carvalho. A nossa agenda dessa apresentação, então, percorre o objetivo do trabalho, a introdução, a fundamentação teórica, os trabalhos correlatos ao realizado, a metodologia que foi utilizada, os resultados obtidos, as conclusões que a gente chegou e os trabalhos futuros que podem ser desenvolvidos a partir desse nosso paper. Bom, o problema do nosso trabalho foi a princípio baseado nas movimentações dos militares. Essas movimentações elas ocorrem entre as organizações militares em todo o território nacional e nós buscamos um pouco entender como funcionam essas movimentações e se há algum critério baseado no perfil dos militares para que ela aconteça. Dentro do território nacional, o Exército Brasileiro ele é uma instituição que, sob a autoridade do Presidente da República, ela é destinada à defesa da pátria e à garantia dos poderes constitucionais. Então nós temos 7 comandos militares de área em todo o Brasil. Dentro desses comandos militares de área nós temos algumas regiões militares. No âmbito do Exército, a gestão de pessoas é um dos principais desafios da Força Terrestre. Inclusive tem um projeto chamado Força da Nossa Força, onde gerir os recursos humanos, e isso envolve o processo de movimentação, é fundamental para que o Exército consiga cumprir a sua missão. Logo, o objetivo da sua atuação problema para o nosso projeto foi tentar aprimorar o controle de efetivo e movimentações do Exército. De que forma? Buscando descobrir informações que sejam úteis em tal atividade. Então a gente, a partir da metodologia do CRISP-DM, que é uma metodologia para exatamente você extrair conhecimento de bases de dados, de um grande volume de dados, você pode conseguir identificar aí, critérios ou grupos de conjuntos de objetos que possuem similaridades ou até realizar as previsões. No nosso caso, a gente utilizou a clusterização, que é uma técnica de mineração de dados, que tenta identificar similaridades no padrão, no nosso caso, no padrão do saldo das movimentações por OM, e tentando definir aí quais são os grupos de OMs que são mais prioritários, seja por tendência de falta ou situação de claro, como os militares chamam, quando a OM fica com menor capacidade de contingência do que deveria ficar, ou excesso de militares. Definido esses grupos, a nossa ideia seria pegar tais grupos de OMs e realizar algumas previsões para essas OMs que já foram identificadas como críticas, seja por claro ou seja por excesso. E, por fim, a gente tenta desenvolver uma prova de conceito para que o usuário final, que seja o gestor lá do Exército, possa, de fato, realizar tais previsões com essas tecnologias Shine e JavaScript que a gente vai mostrar mais à frente. Mais uma vez, então, nosso objetivo é tentar aprimorar o controle de efetivo e movimentações do Exército Brasileiro com a metodologia CRISP, utilizando mineração de dados em clusterização, análise de séries temporais e implementando uma POC. Bom, como eu havia falado, o Exército ele é uma instituição que a função dele é a defesa da pátria e a garantia dos poderes institucionais. Dentro dos comandos militares de área que existem, que são 7,
nós temos as regiões militares. Esse mapa que eu trouxe aqui é para exemplificar como é que é a distribuição das regiões militares no âmbito das unidades federativas. Veja que não é igual às unidades federativas, nós temos apenas 12 regiões militares. Dentro dessas 12 regiões militares, nós temos diversas organizações militares, que nós chamamos de OMs. Além disso, eu trouxe aqui do lado esquerdo uma figura do organograma do Exército. O Exército, eu posso afirmar com certeza que é a instituição mais complexa que nós temos no nosso território brasileiro, porque ela cuida desde o alfinete ao foguete. O alfinete porque nós temos diversos hospitais militares que atendem todo o território nacional, nós também temos projetos de foguete, projeto Guarani, que são os tanques militares, tem o CISPROM, que é o Sistema de Monitoramento de Fronteiras, e tem as diversas operações que ocorrem a todo momento. Então, é extremamente complexo gerir essa estrutura humana do Exército Brasileiro. E aí, para cumprir essa missão, o Exército ela dispõe de um conjunto de normas de movimentação do pessoal. O militar, quando ele adere à carreira militar, ele pode ser, a critério da instituição, transferido para qualquer lugar, a qualquer tempo, à medida que a instituição necessite. Então ele é uma pessoa móvel, ele não fica, normalmente não fica mais de 2 anos no mesmo lugar. Então, esse tema é um tema sensível no contexto do zelo pela segurança do nosso país. E aí a gente tem lá no Departamento Geral do Pessoal, tem uma diretoria chamada que é a Diretoria do Controle de Efetivo e Movimentações, DECEM. Essa diretoria ela tem uma série de regulamentos e normas que tratam da movimentação do militar. Ou seja, quando o militar vai sair de uma organização militar e ser transferido para uma outra, ele está encaixado nesse conjunto de normas. E vale a pena frisar que o principal interesse é o interesse da instituição, mas a instituição sempre preza zelar também pelo interesse do militar, mas não sendo possível, é o interesse da instituição que prevalece. Além disso, tem as questões orçamentárias também, porque essas movimentações, elas normalmente são onerosas e impactam no orçamento, porque impactam diretamente no orçamento. Quando um militar ele é transferido, o Exército ele paga, por exemplo, a mudança do militar, paga a mudança, dependendo da distância dessa transferência, há um custo para o Estado. Então, é uma questão um tanto quanto complexa, não é algo simples de se fazer. Logo, se a gente tem uma ideia de previsões, a gente tem como fazer uma ideia de orçamento para os anos que chegam. Bom, a fundamentação teórica, bem brevemente, o CRISP é uma forma de implementação do KDD, que é um processo de descobrimento interativo, que envolve múltiplos passos, são 6 etapas, a gente vai deixar isso bem claro na hora de mostrar os resultados. Então, o CRISP-DM vai ser exemplificado passo a passo nos nossos resultados. Clusterização é uma técnica não supervisionada de agrupamento. Ela é uma técnica de mineração de dados que serve para classificar padrões em base de dados, conforme o GIM, em 2010, colocou para a gente. Segundo esses autores, a robustez e a utilidade do modelo pode ser comprovada pela sua ampla utilização em diversas áreas e diversas aplicações que a gente conseguiu identificar também em outros papers. As séries temporais, a análise dessas séries temporais, que a gente no nosso caso está aplicando para realizar as predições, armazena informações de um certo evento em intervalo de tempo. Por exemplo, armazena o valor de ações do mercado, velocidade de vento, medidas da atmosfera. No nosso caso, ela está armazenando o saldo entre a diferença entre a entrada de militares e a saída de militares de uma determinada OM por mês ou por ano. E o HP, ele foi utilizado aí como técnica para lidar com sistemas decisórios complexos, a partir de diversas alternativas e capaz de comparar as opções consideradas. No nosso caso, a gente utilizou para definir qual era o critério que seria utilizado para fazer a clusterização frente
ao saldo das movimentações? Bom, para fazer esse trabalho, nós nos baseamos em alguns trabalhos. Um deles foi o trabalho Técnicas de Suporte à Decisão para descrever o processo migratório dos militares do Exército Brasileiro. Esse trabalho, o foco dele foi mais na análise do perfil do processo de movimentação. Então é um foco um pouco diferente do que a gente está tratando aqui. O segundo trabalho, ele teve um foco na análise do grupo de agrupamento, clusterização, que foi a principal técnica que nós escolhemos para trabalhar no nosso problema. Que ele utilizou para tentar identificar as tendências de rotatividade dos servidores, no caso das empresas privadas de tecnologia. E ele tentava prever esse perfil de entrada e saída de servidores a partir da clusterização. O outro trabalho foi o trabalho do Huang, onde o autor ele usou algumas técnicas de clusterização baseadas em alguns algoritmos, no Camis e no K-Modes, né, para agrupar dados categóricos. Então, inclusive, nós fizemos uso do Camis no nosso trabalho. E o quarto trabalho, o autor ele utilizou uma abordagem de clusterização múltipla para inferir a estrutura de clusters, né, por meio de múltiplos atributos, utilizando valores para calcular centros do cluster. Então, esses foram os principais trabalhos que nós utilizamos. Como metodologia, a gente já colocou o CRISP-DM, a figura já é bem autoexplicativa. A gente vai tentar primeiro compreender o negócio, depois compreender os dados que envolvem o negócio, preparar esses dados para a gente poder aplicar numa modelagem. E na modelagem a gente normalmente encontra certas dificuldades que a gente tem que ficar retornando na preparação de dados, melhorando aquela base de dados que foi gerada para aplicar a mineração de fato. Depois a gente vai tentar avaliar essa mineração e a implementação de fato é a POC. Do lado direito a gente tem algumas das ferramentas que a gente utilizou durante todo esse processo aí de desenvolvimento do trabalho. Seja o Oracle Database, onde as informações estavam armazenadas lá no Exército, o Fábio trabalha diretamente com isso. O Excel, que foi utilizado para fazer alguns elementos, porque nenhum dos componentes do grupo possuía habilidades no R, mas o R foi utilizado sim como ferramenta para aplicação tanto da mineração de clusterização quanto para realizar análise de séries temporais. Utilizei também o JavaScript para fazer a POC, né? Para fazer a previsão. Além disso, usei o Oracle SQL Developer para trabalhar alguns dados, fazer junções, criar algumas views para pegar os dados de interesse das movimentações de entrada e saída que nós utilizamos nesse projeto. O Shine, ele é como se fosse um servidor de aplicação integrado com o R, com a solicitação do professor para a gente tentar colocar essa aplicação integrada com o R. E além disso, a gente fez um questionário para o HP e entrevistamos mais de 20 usuários lá do Exército e aí usamos o Google Forms. Bom, no entendimento do negócio, nós utilizamos o CRISP, né? Nós procuramos avaliar esse processo das movimentações dos militares entre as organizações militares, né? Esse processo todo, nós utilizamos algumas ferramentas de mineração e buscamos identificar algumas similaridades entre OMs, ou seja, as OMs que tinham o maior fluxo ou o menor fluxo de movimentação dentro do Exército, buscando identificar o seu saldo, para em seguida a gente tentar fazer uma análise da série temporal e poder prever os próximos anos. Nessa parte aí de entendimento dos dados, a gente utilizou exatamente o HP para quê? Para identificar quais são os fatores que mais influenciam na modificação dos militares. Então aquele questionário foi rodado e com base nesses 4 critérios, IDH, per capita, taxa de desemprego e taxa de analfabetismo, a gente conseguiu, por meio do Google Forms, levantar junto a 19 militares aproximadamente, 22 militares, desculpa, aproximadamente, qual seria o critério que mais pesa na escolha. E conforme vocês podem ver, isso aqui é um consolidado lá do Excel, uma ferramenta do Excel que faz
o AHP, a gente conseguiu 67% de peso aí para o IDH. E por isso ele foi escolhido para que a gente pudesse fazer a clusterização frente ao saldo de movimentações. É interessante falar um pouco dessas variáveis, porque apesar do Exército ter um benefício para algumas regiões especiais, normalmente os militares estavam escolhendo organizações militares com maior IDH, a cidade onde tinha o maior IDH. E aí, por exemplo, a maior PIB per capita, né? A taxa de analfabetismo foi escolhida porque isso, os militares tinham interesse em saber como é que era a escolaridade, porque normalmente eles levam os filhos também, né? E normalmente nos colégios militares não tem vagas no meio do ano, por exemplo. E a taxa de desemprego poderia afetar, sei lá, os familiares, o cônjuge do militar. os filhos. Então a gente busca essas 4 variáveis para fazer uma análise também juntando com elas. E aí no entendimento dos dados, o nosso Excel, essas são as principais colunas que a gente trabalhou, né? O CODOM, que é o Código da Organização Militar, a sigla da Organização Militar, e aí nós temos diversos atributos que são o ano da movimentação de entrada e saída na organização militar e o saldo da movimentação, ou seja, faz-se um cálculo aí em relação aos militares que entraram e os militares que saíram para ver esse saldo. Isso, tanto por ano quanto por mês. Então a gente tem aí, por exemplo, vou dar um exemplo, a nossa série começa em janeiro de 2009 e vai até dezembro de 2015. Então a gente tem aí de 2009, 2010, 2011, 2015 e por mês, isso também, e comparado com o IDHM do município onde a OM está presente. Você quer mostrar o Excel agora ou depois? Eu acho que a gente pode mostrar logo após aqui. Isso aqui foi apenas uma análise exploratória com Blockspot do saldo de movimentações por UF. A gente consegue observar aí a diferença das médias entre UFs e alguns possíveis outliers em algumas UFs. Bom, esse slide eu fiz questão de colocar porque o saldo de movimentação ele foi o principal critério que nós utilizamos no trabalho. Então, o que quer dizer? Um saldo de movimentação negativo quer dizer que saíram mais militares do que chegaram na organização militar. E o saldo de movimentação positivo, ou seja, maior ou igual a zero, chegaram mais militares naquela organização do que saíram. Aqui embaixo eu coloquei um exemplo de uma organização militar, 40-105, com alguns saldos de movimentações que nós identificamos, por exemplo. Bom, preparação dos dados. Aqui eu acho que é interessante entrar assim na planilha, porque foram realizadas várias tarefas para a gente tentar construir esse modelo depois que foi extraída das bases de dados, a massa de dados bruta. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no Excel. Essa aqui é a nossa planilha, como já foi falado, tem todos os códigos das organizações militares, nome, e inicialmente a gente só tinha a data da publicação da portaria, ou seja, a gente tinha uma OM de entrada, uma OM de saída e a data de publicação da movimentação. Então a gente teve que transformar essa informação para um dado que fosse possível a gente trabalhar a questão tanto da clusterização quanto da análise de séries temporais. Então a gente quebrou esse dado, contabilizou essas datas distribuídas ao longo do tempo, tanto por ano e por mês. Dá uma navegada para cá só para o pessoal ter uma ideia do tamanho e a quantidade de dados que nós trabalhamos. Foi uma quantidade tanto quanto... Tiveram outras variáveis que a gente, por análise do HP, a gente já até desconsiderou e foi direto trabalhar com a questão do IDHM. Mas para trabalhos futuros pode ser uma outra abordagem também. E aqui a parte de saldos, saídas e entradas por mês. Então, numa primeira análise, nós verificamos que as organizações militares que tiveram
o maior fluxo de movimentação de saída foi, por exemplo, a ESA, a MAN, a ESAO, a ESLOG. E depois de fazer uma consulta aos especialistas lá no Exército, nós identificamos que esse saldo era em virtude dessas organizações militares serem escolas de formação. Ou seja, os militares entram nessas escolas, então saem muito militares. Então a gente já foi até uma análise válida para a gente desconsiderar, por exemplo, essas escolas. Porque o saldo remanescente era sempre muito negativo, porque não era contabilizado a entrada do militar, porque de fato ele não era militar ainda, como ele ia cursar a escola para se tornar um militar, então ele não era contabilizado. Vamos entrar então na modelagem que foi utilizada. A gente tentou normalizar ou parametrizar os dados de entrada, mas isso não obteve sucesso. O log não foi possível porque existiam valores negativos e zerados, porque a gente está trabalhando com saldo de entrada e saída. Então, a gente buscou, dentro da clusterização, utilizar vários métodos de clusterização, seja por clusterização hierárquica, com todos os modos que o R nos possibilita, seja o modo completo, single, word and average, e a clusterização particional com caminhos e camedoides. A gente tentou também fazer por densidade, baseado em modelo, e a gente tentou selecionar o melhor. Aqui alguns resultados das clusterizações geradas para cada um desses modelos. E, por fim, a gente selecionou o Caminhos. Por quê? Porque o Caminhos, a gente tinha um know-how que foi nos passado na matéria, que permitia avaliar o resultado. Avaliar o resultado de forma estatística e avaliar o resultado pela análise do silhouette. Eu não sei bem se é essa a pronúncia, mas conforme a gente vai ver aqui mais à frente, a gente vai... E além disso, existia uma técnica específica, que é a SW, para calcular o número de cluster específico. Então a gente conseguia justificar se pelo menos o número de clusters que a gente estava escolhendo era um número válido. A gente conseguiria justificar se a clusterização encontrada era uma clusterização razoável e, por meio de uma análise estatística, a gente veria se o modelo que a gente escolheu ele estava válido, coerente e poderia ser utilizado no problema específico. Aqui do lado a gente tem as figuras da clusterização que foi gerada com 4 clusters por justamente a análise de clusters baseando na maximização da largura média de silhuete. A gente não escolheu 2 porque não permitiria realizar de fato a priorização dos grupos que parecem mais propensos ao claro, que no caso aqui o azul, que coloca as OMs como grupos que possuem mais tendência a ficar em claro ou com falta de militares, e as OMs que ficam com muito excesso, que é o caso aqui das pretas, ou um excesso razoável, que é o caso das vermelhas. Avaliação estatística e silhuete dessa clusterização que foi feita. A gente está tentando maximizar a média aí da largura da silhuete, e o valor encontrado para a clusterização com 4 no Caminhos foi 0,72, ou seja, quanto mais próximo a 1, essa variação, essa coeficiente, ele varia de -1 a 1, e quanto mais próximo de 1, significa que uma boa solução, uma boa clusterização foi realizada. O número de 72 parece bem razoável, e com relação à avaliação estatística, a gente gerou o histograma das correlações do SSE e da correlação, e a gente faz o cálculo específico para números aleatórios e rodou isso para 500 vezes e viu que a distribuição média de frequência gira em torno desses valores. Aqui um valor superior chegando a 0,675, e para o dado real que a gente utilizou foi 0,72, ou seja, o nosso dado ele está fora de um modelo aleatório e pode de fato ser utilizado. Aqui é apenas o código, mostrando o código que foi feito lá dentro do R para exemplificar. Chegamos então na prova de conceito.
Bom, como o nosso tempo já está meio estourando, vamos já mostrar, depois da identificação desses clusters, foi realizado o desenvolvimento de uma aplicação web para auxiliar o gestor a tomar decisões com base nesse resultado da mineração. Então, é importante frisar, só para que a gente faça o link entre as duas coisas, a gente fez toda essa clusterização para quê? Para identificar os grupos prioritários, que precisam de ações imediatas. Então, a gente identificou esses grupos. O que a gente vai fazer agora? De posse de quem são as OMs que podem ficar em claro ou podem ficar com excesso de militares, a gente quer prever daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 6 meses, a gente quer prever quantos militares de fato vão ter nesse saldo da OM específica. Então, vamos já mostrar a aplicação. Se você puder abrir o RStudio aqui, Humberto, primeiro, só para eu mostrar o que foi feito. Então, olha só, eu criei tem 2 arquivos principais aqui. O primeiro arquivo é o arquivo de interface gráfica. Eu usei a biblioteca Shine, ou Shine, não sei. Esse primeiro arquivo, ele define a interface gráfica com o usuário. O segundo arquivo, pode mostrar ali o server. O segundo arquivo, ele já mostra a interação dessa interface gráfica com o servidor do R. Aqui foi um código, não vai dar para entender, mas vamos mostrar a aplicação rodando já. Coloca lá, Humberto, na aplicação. Então, sobe um pouquinho aí para eles verem. Sobe mais lá para cima. Então, a princípio, essa foi a aplicação que eu desenvolvi. Eu ia fazer o modelo em JavaScript, né? Mas como foi uma solicitação que fosse integrada com R, nós fizemos essa integração com R. Então, aqui, por exemplo, a gente vai realizar uma previsão. Bom, eu fiz a princípio um modelo, uma previsão baseada em 3 modelos. Ali nós vamos colocar a organização militar, a 40105, que é do Departamento Geral do Pessoal, e vamos fazer uma previsão para os próximos 12 meses. Então aqui, o primeiro modelo foi o modelo de suavização exponencial, é um dos modelos que eu usei. O seguinte, o modelo ARIMA, está carregando ali, está um pouco pesadinho, né, velho? O modelo ARIMA, e o terceiro foi a decomposição da série temporal. Aqui, o modelo ARIMA, né? Aqui a gente já consegue ver que esse modelo conseguiu fazer uma previsão um pouco melhor, né? E nós temos aí ele é um modelo autorregressivo, né, integrado da média móvel, ou seja, ele é um pouco mais eficiente, principalmente para esse caso. A gente vê que ele traz ali o valor da estimativa, acompanhando um pouco a tendência anterior. Na minha visão, ele tem uma aderência um pouco melhor até a curva. E aqui a gente tem a decomposição da série temporal, que a gente tem que analisar 4 componentes quando a gente tem a decomposição da série temporal, que é a tendência, o ciclo, a sazonalidade e a regularidade. A sazonalidade é interessante porque existem alguns meses em que existem mais movimentações. Por exemplo, em dezembro e em julho existem mais movimentações. A regularidade são fatos fortuitos que podem acontecer numa observação de uma série histórica. E então esses 4 componentes também foram analisados com aquele último gráfico lá que a gente viu. Então essa aí é a aplicação que... Só exemplificando aqui, eu já fiz uma simula para 36 meses, vou fazer para 52, e a gente pode colocar aqui quantos meses quiser que ele vai tentar simular. Lembrando que aqui ele está fazendo já integrado com o R, com base nos resultados da nossa simulação. Perfeito. Que é on the fly. Vamos voltar lá na... além disso, o nosso próximo passo, que não vai dar tempo, mas eu vou subir essa aplicação para o Shine, né? Aqui, clica no outro ali, Humberto. Então aqui é um servidor de aplicação na web integrado com R, onde a gente vai ver o número de conexões, consumo de memória, tudo, e vamos colocar isso aí já disponível para o gestor já poder usar. Vamos voltar lá para a apresentação.
Bom, para fechar, a gente já extrapolou bem o tempo, mas como o trabalho é um pouco mais extenso, um pouco mais complexo, eu acho que é justificável, porque a gente teve que apresentar uma POC aqui para vocês. E como a proposta de aplicação das técnicas de clusterização e análise de séries temporais, a gente buscou aí aprimorar o planejamento das movimentações do Exército Brasileiro. Para quê? Para tentar auxiliar esses gestores que de fato às vezes desconhecem a informação, porque a informação está esparsa e não está apresentada de uma forma palatável para que esses gestores possam se valer de tais informações para gerar políticas específicas, gerar portarias de estímulos a determinadas OMs ou restringir determinadas movimentações para OMs que já possuem um excesso de um contingente militar. Facilitando o quê? Facilitando que as funções básicas de defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais sejam de fato implementadas pelo Exército Brasileiro. Além disso, a gente enxerga um grande potencial nessa aplicação, que ela pode o quê? Auxiliar na gestão orçamentária do Exército. Por quê? Porque com as previsões de entrada e saída, eles podem identificar quais seriam os gastos específicos para cada uma das OMs, para que eles tenham recursos financeiros suficientes para que aquelas movimentações aconteçam. E como trabalhos futuros, a gente pode, por exemplo, fazer uma classificação das movimentações com base no perfil do militar, por exemplo, com base no pós-graduação, separando praças e separando oficiais para ver se há uma distinção em relação a essas carreiras, né? Podemos aplicar associações para descobrir regras específicas de movimentação, relacionar com outras variáveis que não seja só o IDH, PIB per capita, que foi o que nós escolhemos neste trabalho. Aplicar outras técnicas de predição baseadas em séries temporais, lembrando que nós fizemos a comparação apenas de 3, né? Poderíamos comparar entre outras séries, inclusive ver o melhor ajuste de parâmetros para cada uma destas séries, para adequá-las de forma que o modelo responda melhor. E, por fim, fornecer insumos para o estabelecimento de critérios para ampliar, diminuir ou revisar a legislação atual. Ou seja, porque a legislação ela prevê a movimentação, dá prioridade para alguns lugares, para outros ela não dá. Dá alguns benefícios também, né? Existem alguns benefícios para algumas regiões, o militar ele ganha um pouco a mais ou ganha um pouco a menos. Então seria interessante até para rever um pouco essa legislação. Bom, aqui são as nossas referências, eu acho que fica mais fácil o pessoal ver isso aí lá no Overleaf, direto no paper. Aqui a gente deixa o link, os nossos contatos, e-mails, e é isso. Se vocês tiverem algumas dúvidas, perguntas, por favor, coloquem no link abaixo aí. E obrigado pela paciência e o tempo disponível para ter assistido a nossa apresentação. Obrigado, pessoal. Até mais.